na Rede. Vamos lá para o Amapá, saber como é que está a situação por lá, onde milhares de moradores estão há mais de uma semana sem luz, né, Joana? Exatamente. Repórter Orestes Litais, boa tarde para você, Orestes. Então conta pra gente o que está acontecendo. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Patrícia. Pois é, já são 9 dias sem energia elétrica em Macapá e em outras 12 cidades do Amapá. A população tem sofrido consequências inestimáveis por causa desse apagão. E não há paz, tranquilidade, sobra pesadelo e dor de cabeça para mais de 800 mil pessoas afetadas pela crise energética lá no Amapá. Sem luz, sem água e com muitas outras dificuldades também. Agora, imagina para quem já vive outras limitações no dia a dia. Estado do Amapá, Brasil, 3/11/2020. Dia 3 de novembro de 2020, especulou-se que um raio teria atingido o gerador da empresa Isolux de energia do estado do Amapá. Mas logo em seguida, um laudo preliminar descartou essa hipótese. Até fácil de entender, porque os para-raios estavam intactos. Enquanto isso, havia indícios que outros equipamentos que nem poderia ter sido atingido pela tempestade tinham pegado fogo. Pior que isso, a subestação deveria ter um transformador de backup, e ele não estava funcionando. E a empresa responsável pela subestação não tinha uma guarnição que pudesse, naquele momento, fazer a contenção do fogo. O presidente do Senado e o ministro de Minas e Energia embarcaram no sábado à tarde para o Amapá. Durante o fim de semana, vistoriaram a instalação de geradores e de um transformador que restabeleceram parte da energia no estado. Davi Alcolumbre defende que a Eletronorte assuma a concessão da Isolux, empresa responsável pela subestação danificada. Programa na Rede sempre conectado, eu sou Jota Santos. Hoje eu trago aqui no programa Kessia Selimari, ela que é da Rádio Inclusão no Meio do Mundo, onde eu comecei o programa na rede lá, e ela já participou de algumas vezes aqui do programa e volta aqui para bater um papo com a gente. E hoje vamos falar de um assunto muito grave que aconteceu no Amapá, que é sobre o apagão do Amapá. Então, que houve esse problema com todas as pessoas que moram lá, e a gente vai conversar com ela agora, então vamos dar as boas-vindas para ela mais uma vez aí no programa. Seja bem-vinda ao programa na Rede, Kessia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Jota, para quem está assistindo a gente. E eu agradeço mais uma vez você ter o convite. Já é a terceira vez, já dá para pedir música no Fantástico, né? Já dá para pedir música, é verdade. Eu até devia ter pedido para você solicitar sua música aqui. Eu já dá para pedir música. É a terceira vez que eu participo com você. E antes de tudo, eu vou me descrever aqui para os seus telespectadores, né, seus internautas. E também para quem está nos ouvindo aí na rádio. Eu tô numa poltrona marrom, né? Sentada numa poltrona marrom. Tô com uma blusa preta com detalhes rosa. Tô com fone de ouvido preto. E eu sou branca, tenho olhos verdes e cabelos pretos na altura dos ombros. Então essa é a minha descrição aí para quem está nos assistindo, para quem não enxerga que está nos assistindo, né? E para quem nos ouve também. E é verdade, eu tive que me descrever, eu vou me descrever agora. E fiz a sua apresentação e me descrevi. Pois é, a Kessia acabou de se descrever. Como vocês viram, ela tem olhos verdes, eu não tenho esses olhos verdes aí. Bom, eu sou branco, eu tenho cabelo preto repartido, tô com uma camisa azul escuro, o meu fundo atrás aqui é um fundo azul também, fundo azul escuro, às vezes ele aparenta ser meio preto. Tem luzes brancas do lado esquerdo e do lado direito, aqui nas minhas costas, no fundo, né? Bom, então, e é isso, vamos conversar agora sobre o apagão no Amapá. Primeira pergunta, Kessia, com tanto tempo que você mora aí, você esperava que fosse acontecer isso aí no Amapá? Não, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Macapá, porque eu não sou do Amapá, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e eu vim para cá com 7 anos, eu já tenho 35, né, então são praticamente 30 anos aqui na cidade, mais de 30 anos já, que eu tô aqui morando,
E eu lembro que o pessoal falava que já teve essa situação aqui de apagão, mas foi em 1992 para 93, onde era feito o racionamento da energia, mas é porque aqui não tinha estrutura no estado, né? Mas uma situação como essa, acredito que ninguém esperava, né, Jota? Teve até um amigo meu lá de Natal que ele mandou mensagem para mim pensando que era fake news. Ele perguntou se era fake news o que estava acontecendo aqui, porque pouco se falava na mídia nacional. Pouco se tocava no assunto. O pessoal falava mais da eleição dos Estados Unidos do que daqui do Amapá. Então todo mundo, ou quase todo mundo, pensava que era brincadeira, né? Que era uma coisa em pleno século XXI que a gente não tem esse tipo de situação, a não ser que o estado ou que a cidade seja precária, né? Racionamento. Mas a gente passou por 22 dias de apagão, né? Eu não passei porque eu sou pessoa com deficiência visual, então para mim era normal, né? Você já tá no apagão, né, Kézia? Já tô no apagão. Então para mim era normal andar no escuro e eu vi as pessoas se desesperando e todo mundo agoniado com lanterna, com vela, e eu de boa aqui. Eu, como muitos amigos meus, né, que têm deficiência visual, também relataram uma situação parecida, né? A gente saiu bem dessa, né? Lembra até aquele filme Bird Box, né? A gente saiu bem dessa. Graças a Deus ninguém morreu, né? Mas nessa a gente se saiu bem, porque parecia um filme de ficção científica que a gente estava vivendo, porque estava se acabando tudo, já estava acabando a água nos supermercados, estava acabando comida, o pessoal estava estocando dentro de casa, porque a gente não tinha previsão, na verdade, de quando é que ia voltar, né, a energia. Tanto é que ficamos 22 dias de racionamento, 22 dias de apagão, e foi muito complicado viver esses dias aí, além do coronavírus que ainda está assolando nosso querido planeta, né? A população do Amapá está passando sem luz, sem água e com muitas outras dificuldades também. Agora, imagina para quem já vive outras limitações no dia a dia. A gente pode achar que a situação piorou, mas na verdade a gente foi conversar com a socióloga Kércia Selimari. Ela é cega, também mora em Macapá e ela deu o depoimento dela que na verdade virou assim uma reflexão. Tem muita coisa legal que ela fala que vale pra gente pensar bastante. Olha aí. No escuro, todo mundo desesperado aqui em casa, todo mundo correndo atrás de comprar vela, lanterna. Eu tranquila lá na minha, né? Sem problema algum de andar no escuro, de fazer as atividades aqui em casa. E eu notava o desespero dos meus familiares, da minha irmã, dos meus sobrinhos, da minha filha, pelo fato de estar no escuro. Foi aterrorizante, a gente sem comunicação, sem internet, sem conseguir falar com nossos parentes. Nós não conseguíamos falar com eles porque a ilha se fechou. Mas assim, para as pessoas que estão nos vendo, antes de fazer a próxima pergunta, o apagão começou, conforme a pesquisa aqui, começou dia 3/11 de 2020, é isso mesmo, Kércia? Sim, foi dia 3/11, estava tendo uma chuva com raios e relâmpagos, né? Parecia questão de filme mesmo, gente. Foi uma chuva, assim, jamais vista aqui. Vinham os relâmpagos, assim, que os raios tremia tudo, a casa, as coisas, e a chuva era muito forte. Tanto é que, primeiramente, associaram o apagão a um raio, como se um raio tivesse caído lá na subestação, sendo que a gente sabe que tem para-raio, né? E foi estranho, a priori, a gente pensar que fosse um raio que tivesse atingido ali, mas foi a primeira hipótese. E mais tarde descobriu que não foi isso, que pegou fogo por falta de manutenção dos geradores que mantinham a luz aqui no estado. Conforme foi feita a investigação, eles viram que não existia a chave de backup, e aí acabou, não estava, por falta de manutenção também, não teve um bom funcionamento, né, o gerador lá, e acabou descobrindo que não foi o caso do raio, né? Do raio. Mas a princípio eles falaram que era o raio. Sim, a princípio era o raio, mas eu acredito que quase que 100% de certeza de que eles sabiam que não era raio nenhum, porque mais de 6 anos que esses geradores não tinham manutenção, pelo que se ouve falar.
Mas é isso que eu acho que todo mundo que tá vendo a gente fica indignado, né? Como é que é um estado, Amapá, um estado e agem de forma assim irresponsável, quer dizer, não tem manutenção, não tem, quer dizer, as contas chegam todo mês, mas ninguém faz manutenção, e ficou por isso mesmo, e aí tem que chegar numa situação dessa para poder tomar alguma atitude. As pessoas até fizeram protesto, aí puseram a polícia para poder afastar as pessoas, né, dispersar. Neste 5º dia de apagão aqui no estado do Amapá, começa a subir a indignação dos moradores com a situação. Falta água e luz. Nós estamos na cidade de Santana, cerca de 20 quilômetros da capital Macapá, onde a tropa de choque da Polícia Militar reprimiu um protesto de moradores que cobram o restabelecimento da água e da energia aqui nessa região. Estou achando uma coisa muito ridícula isso que está acontecendo. A senhora está quantos dias sem luz? Nós estamos uma semana todinha sem luz aqui, não tem condição mais, é por isso que a gente está reivindicando isso aqui. Nós queremos chamar a atenção dos políticos, entendeu? Que no tempo de eleição estão aí batendo na nossa porta e agora nós queremos ajuda. Olha aí, nós queremos ajuda, entendeu? A gente não tem que aceitar mais isso. A gente tem que ir pra rua manifestar e ir atrás dos nossos direitos, porque a gente tem família, a gente tem criança em casa. A gente não tem, até os nossos alimentos já estão acabando. Já acabou, nossos alimentos estragaram. Nós estamos fazendo esse protesto porque vai fazer 5 dias que nós estamos sem luz e sem água. Está uma precariedade aqui no nosso bairro, tem pessoas deficientes que não tomam um banho, que não estão conseguindo nem tomar a água porque não tem água, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um gelo, uma vela. A gente está em total calamidade aqui, a gente está pedindo socorro, a gente quer uma resposta da Defensoria Pública, do Recursos Humanos, porque tá difícil pra gente, cara, tá difícil viver essa situação, tem gente que não tem dinheiro para comprar nada, cara, as comidas do pessoal já estragaram, foi tudo, aí a gente está pedindo, por favor, que alguém faça alguma coisa pra gente, pela gente, que alguém olhe pra nós, porque a gente tá pedindo socorro. Eu não sou bandido, não vou botar a mão, não vou botar na cabeça, não sou bandido. É de direito nosso, manifestação. E só que as pessoas ficam indignadas. Delegacia foi complicado. Houve depredamento de delegacias, de prédios públicos, foi muito complicado aqui. Como eu te falei, era realmente um verdadeiro caos, era um verdadeiro filme de ficção científica que a gente estava vivendo aqui. Mas aí nada funcionou. Os mercados foram saqueados, algumas pessoas saquearam, ou houve esses problemas assim? A parte básica de mercado, de saúde, como é que funcionou? Os locais que tiveram... a gente ficou 4 dias praticamente no apagão, né? E depois de 4 dias que começaram a se restabelecer a luz, os alimentadores começaram a se restabelecer nos locais, eles deram prioridade para os locais que tinham hospitais públicos, né, e particulares, e também para postos de saúde, onde tinha um ponto hospitalar, eles deram prioridade para a energia ficar ligada 24 horas, e os comerciantes, os donos de supermercados que tinham condições, manteram no gerador, né, e quem não tinha condição, infelizmente, perdeu mercadoria, tiveram prejuízos imensos aí. Questão de saque, eu acredito que, graças a Deus, não teve. Não que eu tenha ficado sabendo, mas teve muito prejuízo. A gente teve prejuízo porque a gente fez o mercado, Jota, no começo do mês, né? Como é de praxe, o pagamento sai, eu sou funcionária pública, então os funcionários públicos aqui do estado e também do contrato, né, recebem dia 30 e quando recebe faz o mercado, e a gente perdeu praticamente metade das nossas compras, né? Então foi porque perdeu carne, perdeu alimentos perecíveis, então foi muito complicado. E teve relatos de comerciantes que infelizmente tiveram prejuízo aí de milhares de reais que não vão ser recuperados, né? Não tem água na cidade, mano. Não tem água, em nenhuma casa dessa aí tem água, nem A comunidade ela estava sem água, né? Já há mais de 3 dias aí que a Caesa não estava fornecendo essa água tratada, né? E foi um socorro, o pessoal vieram aqui, meteram uma picareta aí e descobriram essa água aí, começou a vazar, então a comunidade foi onde ela conseguiu
é armazenar um pouco de água, né? Para condições mínimas, que é lavar uma louça, enfim, beber a própria água, né? Tá bem difícil essa situação. Não tem água nem para lavar roupa, nem para tomar banho e muito menos para beber. A gente comprou um galão de água que é R$6 por R$17. Aonde? No mercado? Não, no comércio normal mesmo. E inclusive as pessoas que tinham um gerador que estava quebrado mandou consertar mas assim, quem não tinha, como você falou, perdeu tudo. Mas aí o próprio estado e o governo, qual foi a resposta? Vocês receberam alguma resposta deles a respeito dessas pessoas que tiveram prejuízo nessa situação que ficou? Até então, né, a gente tinha até previsão de que não iria se restabelecer tão cedo a questão da energia aqui, mas como a pressão popular foi muito grande, o pessoal agiu o máximo que deu, né, o mais rápido possível, que foram 22 dias, exatos 22 dias que conseguiram restabelecer total a energia. E tinha também, a gente tem que frisar isso, né, Jota? O Jota gosta dessa frase que eu falo, tinha também questão de condomínios, a gente via condomínios que tinham energia 24 horas, que não tinha justificativa para ter energia 24 horas porque não tinham hospitais por perto, né? E a desculpa é que os alimentadores passavam lá enfim, era uma desculpa atrás da outra. A gente via que tinha condomínios que estavam com energia 24 horas, enquanto pessoas menos favorecidas estavam no calor, porque aqui é muito quente, né? E estavam com o famoso mosquito, né? Não conseguiam dormir direito. Tinha gente que tinha uma condição financeira melhor e estava indo para hotel, para você ter uma ideia, porque não conseguia dormir, porque os hotéis passaram a funcionar com geradores, então as pessoas não estavam conseguindo dormir, realmente estava complicado para trabalhar, porque uma noite mal dormida, né, você já viu como é que é, no outro dia a pessoa não produz quase nada, ou praticamente nada, então foi muito complicado. Aí depois da pressão popular, eles desligaram misteriosamente a energia nos condomínios 24 horas e passaram a cumprir com o racionamento, né. Porque nos primeiros dias, como é que foi? Nos primeiros dias não teve nada. Foram quantos dias sem energia nenhuma? Foi os primeiros 3 a 4 dias que ficou. 4 dias. Aí depois eles começaram a falar que iam fazer racionamento. Racionamento, isso por tempo indeterminado. E não cumpriu também o prazo que eles estavam querendo fazer. Eles queriam fazer um racionamento de quanto tempo que ia ter energia? 3 em 3 horas para cada bairro, cada região da cidade, né, dos estados. Tem 16 municípios aqui no Amapá e foram 13 que ficaram no apagão. Muitas ruas com pneu queimado e tudo mais, a população revoltadíssima com o poder público. O isolamento que estamos, o descaso do poder público, falta de organização, levando a população a reivindicar, fazendo fogo pela cidade. Eu sou do bairro do Britizal. Eu moro há mais de 40 anos nesse bairro. O meu bairro está mais de 16 horas sem energia. Só 3 que conseguiram. De 16, 13 ficaram no apagão? 13 ficaram no apagão. Nossa. E esses outros 3, eles tinham gerador? Tinha gerador próprio. Poxa, e aí como é que ficou quando eles não começaram a cumprir o racionamento? Como é que foi? As emissoras, mas as emissoras de TV aí, as rádios começaram a mostrar isso ou não? Como é que ficou a divulgação aí? A gente não tinha emissora de TV funcionando, a gente tinha, no caso, no geral, né, a gente tinha a CBN, que a rádio CBN ficou funcionando 24 horas porque eles têm gerador, e a Rede Amazônica, que é afiliada da Globo daqui. Então, era a única referência que a gente tinha quando se tratava de comunicação. Era a CBN e a Globo, né? E quem tinha televisão, quem conseguia ter acesso à televisão, conseguia assistir a Globo. Quem não conseguia ia para o radinho de pilha mesmo. Porque não tinha. E aí vocês têm SBT, Band também? Tem emissora aí no estado?
Essas outras emissoras estavam sem gerador e não estavam funcionando, não. É diferente daqui de São Paulo. Aqui no SBT, gente, para quem não conhece o SBT aqui em São Paulo, você chega lá no SBT, tem geradores gigantes lá. É mais de um gerador. Então é complicado aí, foi complicado até para as emissoras. Mas aí, depois das manifestações, você falou que não teve morte, mas assim, com essas manifestações aí, as pessoas, levou quanto tempo até o prefeito, até as pessoas aí, os políticos aí, realmente dar uma declaração a respeito do caso? E até mesmo a empresa de energia. Levou em média os 4 dias, né? Começaram as especulações e a partir do 10º dia já começaram a falar que iriam tentar resolver, que não tinha prazo, mas que iriam tentar resolver e ficava naquilo. Aí, como os protestos estavam muito, porque o racionamento não estava sendo cumprido, né, em determinados bairros o racionamento não estava sendo cumprido, então os protestos continuavam, então as pessoas faziam manifestações bem complicadas assim para lidar, e o policiamento estava ficando complicado de lidar também, porque não tinha força para poder começar a conter essa situação. Então eles foram para Brasília, chamaram o Pazuello, já veio aqui 4 vezes, né, para tentar fazer alguma coisa. Mas aí veio até o presidente também para ligar, né, a subestação. Então, acredito que foi naquela questão da pressão popular mesmo, senão acho que até hoje não tinha sido resolvido, né? Porque a empresa mesmo após a nova análise que eles fizeram, que descobriram que não foi por conta de um raio, até hoje eles não admitiram isso, ou eles admitiram a culpa e realmente... Falta de manutenção, eles falaram, foi por falta de manutenção mesmo e tal, mas ficou vergonha, o caso, né? Pelo que deu para entender, abafaram o caso. Uma vergonha. E depois, após essa situação aí, como é que ficou a situação das pessoas que não tiveram luz? Aí vão ter ressarcimento na conta, vão ficar sem pagar? Então, já teve a isenção, já foi confirmada a isenção, né? Até aqui em casa também foi eu estava vendo a daqui de casa e a de com os colegas também. Teve uma amiga minha que ela falou que ela veio 300 e alguma fração na conta dela, ela pagou uma taxa de R$21 apenas, mas teve gente que não pagou nada, né? Já tiveram as isenções de novembro, porque realmente a gente ficou 22 dias sem teve gente que ficou 24 horas, mas teve gente que não ficou, então não teve o serviço, então não tinha para que ter essa questão da cobrança. Teve situações, gente, que uma amiga da minha irmã, ela disse que mora só ela e salvo engano, uma parente dela, que eu não me recordo se é essa filha, ela e uma parente, e a energia dela veio R$6.000 no talão. Então, imagina, a pessoa que mora, 2 pessoas dentro de uma casa, gasta R$6.000 de energia, é um absurdo, né? Então, graças a Deus, foi mantida essa isenção, porque senão era realmente um absurdo imenso. Você tem que vender o rim para pagar, nem um rim, não vai pagar esses R$6.000 aí. Que dinheirão é essa, gente? Aí é muito caro demais. Como você disse aí, então ressarcino. Mas provavelmente, como aconteceu com ele, deve estar acontecendo com outras pessoas. Chega a conta para você pagar de uma conta de uma luz que você não tem. Você não teve. Sim. Mas todos já foram constatados que tá sendo isentado dessa questão de pagar no mês de novembro, né? E o presidente, quando ele esteve aí? Como é que foi a ida dele aí? Ele chegou a dar uma declaração, a visitar as famílias, ou só deu uma declaração? Como é que foi esse momento? Ele veio visitar a subestação, né, que tinha pegado fogo, e ele ligou simbolicamente a subestação. Ele veio aqui num sábado, eu acho que restabeleceram na segunda ou na terça-feira, de fato,
né? Ele veio aqui ligar a subestação simbolicamente e foi embora. Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vistoriaram os geradores. São 12 equipamentos novos que funcionam com diesel. Durante a visita, o presidente acionou o primeiro gerador. Né? Foi embora. Negócio meio estranho, mas foi o que aconteceu. E aí, depois que ele foi embora, continuou sem funcionar. É porque foi simbolicamente, né? Foi simbolicamente, é verdade. Seria bom se a gente precisasse da luz simbolicamente, mas como precisa da luz de verdade, não dá para ser simbolicamente, né? Coisa que só acontece no nosso Brasil, né, Jota? Esse que é o problema. A gente vê que a política... O engraçado é que quando eu tá em época de política e tudo, né, é tudo umas maravilhas, às vezes tem promessa que vai melhorar tudo, a energia, não existe pandemia, não existe nada, e aí quando acaba, aí fica nessa situação. Fato dele, do presidente da ANEEL, ficado 1 ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição. Não é aceitável isso, não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. Em qualquer outro país democrático, com leis, esse cidadão estava preso. Ele ficou bem indignado. Foi. Mas aí após toda essa situação aí, como é que tá a situação agora aí? Agora está normalizada, graças a Deus, né? Desde o dia que foi estabelecida a energia, não faltou mais, graças a Deus. Foi complicado para todo mundo. Olha, gente, a gente teve, no começo do ano de 2021, teve um naufrágio aqui. 2020. Tá falando 2021, 2020. 2020, teve um naufrágio aqui, né? Faleceu bastante gente, um naufrágio. Ana Carolina, o nome do barco que naufragou. Depois teve a pandemia e, para concluir com chave de ouro, teve esse apagão, né? Para dizer chave de ouro entre aspas. Então foi muito complicado. Então, mas aí com todo esse sofrimento aí, o Amapá, ele é um estado muito, pelo qual a gente acompanha, é um estado que é muito complicado a situação, né? É muito sofrido o povo aí, né? Parece que tudo é tudo mais complicado, é tudo mais caro. Você até estava falando para mim, a gente conversando, que ela falou que a passagem de avião lá é mais cara do que, por exemplo, daqui saindo de São Paulo para ir para lá. Lá eles pagam mais caro para vir para cá, de outros estados. Então, aí tem até uma balsa, né, para você atravessar para chegar aí, né? Tem uma balsa, tem navio. Aqui atravessa o Rio Amazonas para poder chegar aqui. Você só entra de barco ou barco, navio ou avião aqui, que é uma ilha, né? O Amapá é uma ilha. É complicado. Mas, assim, agora que a situação tá melhor, a rádio, como é que funcionou? Você que tem a rádio Inclusão no Meio do Mundo, como é que funcionou a rádio nesse tempo de apagão aí? Falando na rádio, a gente tá até com a logo aqui, né? Já esqueci de falar na minha descrição, na minha autodescrição. Tá aparecendo a logo aí para quem tá assistindo, a logo do Instituto Inclusão no Meio do Mundo, atrás de mim também. E a rádio, ela funcionou quase zero, né? Porque os programas que vinham de fora, como o programa Reggae Inbox, o programa Reclame Acessibilidade, que são programas que vêm de fora, né? O programa Resgatando a Cidadania também, conseguimos transmitir, mas os programas locais, a gente teve um pequeno prejuízo, assim, nessa questão da transmissão, porque realmente não tinha como, né? Infelizmente, a gente não tem gerador nem no break para poder dar uma segurança aí. Até o Inclusão no Meio do Mundo, que é o programa que eu apresento, o carro-chefe da rádio, ele quase não teve edições esse ano, mas justamente por causa da pandemia também, porque é complicado você levar pessoas para um estúdio pequeno, como é o nosso, e corre risco de pegar Covid, né? E agora falando um pouquinho, aproveitar o gancho aí que você falou do programa, gente, o programa Inclusão no Meio do Mundo, a gente já entrevistou várias pessoas lá no programa, então, assim, aí já tem convidado já marcado já?
para passar? Não, mas ou eu é surpresa? ainda não tem, mas eu tenho umas pautas surpresas aí que eu tô guardando na manga. Não, era pra falar que não tem, mas ela estraga. Tu tem que falar de fazer suspense. Não, temos sim, estamos aí. Temos aí algumas pessoas. Guardado, mas só que tem guardado pra confirmar, né? Senão a gente convida o Jota de novo, aí ele pede música no Fantástico também, né, Jota? Isso, eu participo. Inclusive você já é sócio aqui do programa, eu também já sou sócio do seu, eu comecei lá mesmo, pronto, já tá tudo certo. Mas participa aí, não tem problema não. E é isso. Vai revisar essa entrevista também lá na página, Jota, quando, se você me permite, né? Onde revisar lá na página e você pode até colocar, se você quiser que você é administrador da página, né, Jota? Colocar lá na página também pra ficar, né? Tá bom, eu ponho lá sim, com certeza, eu já divulgo lá. Bom, então é isso. Obrigado, Cassie, por ter participado. Estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, né? E é isso, agradeço a sua participação. Fica à vontade para falar as considerações finais. Eu que agradeço, Jota, mais um convite seu, né? Para divulgar o meu trabalho e falar o que acontece aqui nessa ilha, que é muito querida por mim também, né? E por muita gente. E desejo um excelente ano para todos os seus ouvintes aí da rádio, para todos os seus telespectadores, né? Aí do YouTube. E pode contar comigo o que precisar. Precisando, eu vou estar por aqui para a próxima entrevista. Um abraço para todos vocês. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. É isso aí. Agradeço. E voltamos no próximo sábado, próximo domingo, com o programa na rede, sempre conectados. Um grande abraço a todos.